Olá pessoal, todo mundo bem? Bom, esse vídeo aqui, né, para algumas explicações aí de algumas dúvidas que ainda está acontecendo aí, que está tendo, né? Esse problema aqui 34, tá? Questão B dele, na realidade, tem dado aí tem deixado, né, umas dúvidas aí. E nós vamos tirar essas dúvidas então. O texto aqui diz: o gráfico abaixo demonstra algumas ações moderadas que devemos acatar durante o dia, a fim de economizar água. Bom, então o gráfico aqui ele mostra o consumo em litros, né? E as ações moderadas que a gente pode estar utilizando aí para economizar água. Então nós temos beber água, escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho. E a questão A pergunta qual dessas ações corresponde a aproximadamente metade da média ideal de consumo. Essa média ela está explicada aqui em cima, ó. Se vocês observarem nessa questão 33, aqui fala que a média ideal de consumo de água por pessoa é de 50 litros por dia. Então, é só voltar aqui no gráfico, né? Verificar qual dessas ações aqui que corresponde aproximadamente a metade da média diária, né? Bom, essa é fácil, é tranquilo. Agora a questão B. A questão B pede: a ação de tomar banho corresponde a escovar os dentes quantas vezes ao dia? Ou seja, a quantidade de água que gasta-se para banhar corresponde à quantidade de água que gasta para escovar os dentes quantas vezes no dia, né? Ou seja, a gente vê que essa quantidade aqui é mais do que essa. Então, a quantidade de água usada para o banho daria para escovar os dentes várias vezes ao dia. E é justamente isso que ele quer saber. Daria para ser mais ou menos quantas, né? Quantas vezes ao dia. Bom, para fazer isso a gente tem que ver quantas vezes esse número aqui cabe aqui dentro. E para a gente fazer isso a gente usa uma divisão. Vamos usar a divisão para resolver essa situação. Bom, então a gente vai pegar aqui os 24 litros gastos no banho e vamos dividir aqui pelos 2,4 litros, tá, de água gasta para escovar os dentes. Bom, mas aí observamos aqui que temos um número que tem vírgula e é aí que está surgindo as dúvidas, como dividir por um número que, né, tem casas decimais. Bom, para isso a gente vai fazer o seguinte: a gente vai multiplicar esse valor por 10, vou multiplicar isso por 10 também, para que essa vírgula desapareça e fique fácil da gente resolver o cálculo. Bom, para fazer isso, essa multiplicação por 10, não há necessidade realmente de multiplicar. Multiplicação por 10, por 100, por 1000 é muito fácil. Basta a gente movimentar a vírgula, acrescentar zeros, né? Então, 24 vezes 10, basta você acrescentar um zero, já corresponde à multiplicação. 24 vezes 10 é igual a 240. Bom, e para multiplicar o 2,4 por 10 é a mesma coisa. Nesse caso aqui não tinha vírgula, a gente só acrescentou o zero. Nesse caso que o valor já tem uma vírgula, é só você movimentar essa vírgula uma casa para trás. Então, por 10, uma casa, né? Então, essa vírgula aqui que está entre o 4 e o 2, a vírgula veio aqui para o final, tá? E agora que ela está atrás do último algarismo, essa vírgula também não precisa ficar aqui. Ela pode desaparecer, a gente pode apagar ela, tá? Então o número já estará multiplicado por 10. Então nós temos aí, ó, 240 dividido por 24 agora, perceberam? Então para sanar o problema da vírgula ali, é isso, a gente só precisa fazer uma multiplicaçãozinha ali por 10 e a vírgula some. Esse é o princípio multiplicativo aqui, podem ficar tranquilos, o resultado vai dar certo, né? Que às vezes perguntam, mas fazendo isso aí vai dar certo? Vai, porque nós multiplicamos os dois lados. Só não pode multiplicar um lado e o outro não. Bom, agora é só continuar a divisão. Então, vou pegar aqui 240, vou pegar aqui os 24, né? Para dividir pelos 24 aqui. Na divisão a gente não precisa dividir tudo de uma vez, vai dividindo aos poucos, para facilitar. Então aqui vai ficar 24 dividido por 24. Quantas vezes 24 vai ser igual a 24? 1. Né? Então vamos colocar 1 aqui. 1 vezes 4, 4. Colocamos aqui. 1 vezes 2, 2. Tá? E agora fazemos aqui a subtração para a gente ver a sobra.
4 menos 4, nada. 2 menos 2, 0. Bom, agora abaixamos esse 0 aqui, que ainda está aqui para continuar. Beleza, só que observamos que aqui, né, ficou tudo zerado. Não tem como continuar a divisão com 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um 0 aqui também e finalizamos a divisão. Abaixou, não deu para dividir? Coloca um 0 e para. Bom, então tá aí. A quantidade de água gasta para tomar banho corresponde a 10 vezes a quantidade de água usada para escovar os dentes. Então essa é a resolução, né? Está feito aí, ok? Bom, pessoal, outra situação também que ainda está, né, deixando dúvidas aí. Eu postei alguns vídeos, né, mas ainda tá algumas dúvidas aí. Então nós temos aqui a questão das unidades de medida de massa, né? As unidades de medida de massa padrão é o grama, só que nós temos unidades maiores do que o grama e menores do que o grama. As mais utilizadas é o grama e o quilograma e também o miligrama, tá? Essas são as mais utilizadas na realidade no nosso dia a dia, tá? Bom, se a gente olhar aqui por essa tabelinha aqui, né, a gente vai perceber que as unidades, né, uma unidade é maior ou menor do que a outra um total de 10 vezes. Então, do grama para o decagrama, são 10 vezes maior, né? O decagrama é 10 vezes maior do que o grama. Do decagrama para o centigrama, mesma coisa, 10 vezes maior o hectograma em relação ao decagrama. E vai indo assim até o quilograma. Voltando para cá, mesma coisa. O grama é maior 10 vezes do que o decigrama é 10 vezes maior do que o centigrama e o centigrama é 10 vezes maior do que o miligrama. Muito bem. Agora só que a gente tem que lembrar o seguinte. Quando a gente vai converter, por exemplo, de grama para quilograma, a gente não considera só 10 vezes maior, porque a distância já está mais longa, né? Por isso tem aqui uma tabelinha, aqui, umas regrinhas, ó. 1 quilograma possui 1000 gramas, então quer dizer que ele é 1000 vezes maior do que a grama. O hectograma possui 100 gramas, então ele é 100 vezes maior do que o grama. Um decagrama possui 10 gramas, então ele é 10 vezes maior do que o grama. E assim a gente tem que estar observando. A mesma coisa acontece aqui, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque para converter a gente precisa muito saber quantas vezes uma unidade é maior do que a outra. Suponha que eu quero ter um valor em gramas e eu quero converter para quilograma. Então você vai ter que observar quantas vezes o quilograma é maior do que o grama. Como vimos aqui, 1000 vezes. Se vocês observarem, vocês vão perceber que para converter de uma unidade para outra, da menor para maior, a gente sempre divide. Então, de grama para decagrama, divide por 10. De decagrama para hectograma, divide por 10. De hectograma para quilograma, divide por 10. Mas supondo que eu quero converter diretamente, né? Vamos supor aqui que eu quero converter diretamente, tá? De grama, né? Converter aqui diretamente de grama para quilograma. Então, desse aqui diretamente para esse, né? Aí não vai ser divisão por 10, vou ter que dividir pelo tanto de vezes que ele é maior. Então, ó, então a divisão aqui vai ser por 1000, tá? Que é aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10, é a distância que está entre os dois, a relação de tamanho entre os dois. Tá? Então, eu teria que fazer uma divisão por 1000. A mesma coisa, se eu tenho um valor em quilogramas e eu quero converter para gramas, aí eu já vou usar a multiplicação. Tá vendo as setinhas apontando? Quando está voltando da maior para menor, a gente faz uma multiplicação. Então, multiplica por 1000 e assim por diante. A mesma coisa é a relação entre esses outros aqui. Se você tem gramas e quer converter para miligramas, olha esse nome, mili, né? Vem de 1000, miligrama. Então, quer dizer que é 1000 gramas. Então, você tem gramas para miligrama, multiplica por 1000. De miligrama para converter para grama, divide por 1000. E assim por diante. Agora, se eu tiver decigrama para converter para grama, aí você já divide só por 10, porque a relação de tamanho entre o decigrama e o grama é só 10 vezes. Então, a gente tem que olhar isso. Quantas vezes que uma unidade está maior do que a outra ali para mim fazer a conversão. Tá? Aqui no
nos probleminha, nós temos assim, ó, efetue as seguintes transformações. Aqui tá, na questão A, está pedindo para mim transformar 2,5 miligramas em gramas. Bom, é só a gente voltar aqui e lembrar, ó. Eu tenho miligrama e quero converter para grama. Então, o miligrama é 1000 vezes menor do que o grama. Então, a gente vai fazer uma divisão, porque olha a setinha, de miligrama para grama. Olha aqui a setinha embaixo aqui, então é divisão, tá? Só que é uma divisão por 1000, porque é o tanto de vezes que um é maior do que o outro, tá? Então, eu vou pegar aqui 2,5 dividido, tá? Como nós vimos lá a divisão, então dividido pela relação de tamanho entre elas, entre essas duas unidades, que é 1000, tá? Então vai ficar 2,5 dividido por 1000. Bom, divisão por 1000, como eu já disse, dividir por 10, por 100, por 1000 é muito fácil. Divisão por 1000, basta você movimentar a vírgula 3 casas para a esquerda. Lembrem disso. Então nós temos aqui, a vírgula está aqui, ela vai caminhar uma casa para cá, ó, uma casa, só que aí depois eu movimento ela mais outra casa, já foi duas, e depois por último eu movimento ela mais outra casa, tá? Então 3 casas, só que a gente vai apagando aonde ela foi caminhando, ela vai sumindo, né? Então ela, aqui ela já saiu e saiu. Então nós temos aqui, ó, tava aqui, ela andou 1, 2, 3. 3 casas e a gente coloca um 0 aqui para não ficar sozinha. Então é isso aqui. Então 2,5 miligramas é o mesmo que 0,0025 gramas, tá? Então se torna uma unidade pequena aí, né? Tá? Um número pequeno. Então tá aí, eu fiz a conversão. Agora vamos supor aqui, eu tenho aqui, na questão B eu tenho aqui 9,56 decigrama em miligrama. Então observe, dessa vez eu tenho decigrama e vou converter para miligrama. Então estou vindo da maior para menor, então na realidade vai ser uma multiplicação que a gente vai fazer, tá? Então daqui para lá é multiplicação, voltando é divisão. Mas só que quantas vezes o decigrama é maior do que o miligrama? Se a gente observar aqui, ó, entre o decigrama e o centigrama já é 10 vezes. E entre esse para esse aqui mais 10 vezes. Então 10 vezes 10, 100. Isso quer dizer que o decigrama é 100 vezes maior do que o miligrama. Então a gente vai usar esse 100 para a gente multiplicar ali. Então nesse caso aqui, a gente vai pegar aqui 9,56 decigrama, né, desculpa, e vamos multiplicar por 100, que é a quantidade de vezes que o decigrama é maior do que o miligrama. Bom, multiplicação por 100, movimente a vírgula 2 casas para a direita. Vocês observaram que para multiplicar por 10, por 100 e por 1000, a gente movimenta a vírgula para a direita. E se fosse divisão, a gente movimentaria para a esquerda. Então a vírgula está aqui, ó, entre o 9 e o 5. Então ela vai caminhar 1, 2. Ela vai parar aqui, né, atrás do 6. Como eu já disse, quando a vírgula fica atrás do último algarismo de um numeral, essa vírgula ela pode desaparecer. Então ela não precisa mais aparecer, ficar aqui. Então isso quer dizer que 9,56 decigrama é o mesmo que 956 miligramas. Perceberam? Então não é tão difícil, é só você observar, né, a tabelinha aqui e descobrir a quantidade de vezes que um é maior do que o outro e observar se você está convertendo da unidade maior para menor, da menor para maior, porque aí muda a operação. Se for da maior para menor, você multiplica. Se for o contrário, né, da menor para a maior, você divide. E aí fica super fácil, ok?